Olá, sejam todos muito bem-vindos! Que coisa boa é saber que você está aí do outro lado da telinha, curtindo de montão a revista deste trimestre. Como você pode olhar aí na tela, que revista linda, colorida, que tem como título, lógico, eu estou me referindo à revista do maternal, tem como título Isaías, o mensageiro de Deus. Uau! Que coisa boa é saber, não é? Que tem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus, assim como Isaías, e podem ensinar, falar para as pessoas, não é? O que Deus manda que elas falem. E muito bom tudo isso. Então vamos lá, lição de número 3 da nossa revista. Olha o título aí, gente. Diz assim: Isaías canta para Deus. Isaías cantou para Deus? Sim, é só você ler aqui, olha, na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 25, tá bom? Versículos de 1 a 3. E olha só, sempre a gente combina, não é? Que para o maternal, para a turminha até os 3 anos, basta apenas um objetivo. Quando a gente se refere ao objetivo do nosso ensino, eu quero dizer que é aquilo que eu quero que a minha criança comece a entender, saber, que ela compreenda, que ela entenda algo, certo? E olha o nosso objetivo de hoje, pais e educadores, não é? No término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus nos guarda de todo o mal. Isso mesmo. Pronto, é só isso que eu quero que a minha criança entenda com o ensino de hoje, né? Beleza? Deu para entender o objetivo? Deu, né? Agora, olha só, guardando no coração o versículo pequenininho da palavra de Deus: Tu és o meu Deus. Isaías 25, 1. Tu és o meu Deus. Quem falou isso? Hã? Foi você aí? Não, né? Embora, claro que a gente diz para Deus, tu és o meu Deus. Mas quando eu digo que está escrito em Isaías, no capítulo 25, no versículo 1, quem disse foi Isaías. Isso. E aí, você lembra do nosso bonequinho? Você lembra dessa naninha fofinha, legal, que você pode confeccionar para o seu bebê e você vai trabalhando, mexendo com o bonequinho, você pode balançar as mãozinhas, coçar a cabecinha e isso vai prender a atenção do seu bebê e você vai dizer: olha, Isaías um dia disse assim, tu és o meu Deus. Isaías 25, 1. Legal, Isaías, palminhas para você, palminhas, palminhas, pronto. É isso aí. E você ensina tanto para o bebê quanto para a sua criança de 2 a 3 anos. Legal, né? Agora, para contar a história de hoje, olha só, eu trago como sugestões aqui algumas coisas bem básicas, bem gostoso, bem legal de fazer, fácil de confeccionar ou que você pode encontrar aí nas lojas de brinquedos ou alguma coisa, ou de repente você tem em casa. No meio dos brinquedos da criançada, você pode utilizar alguns itens, alguns elementos e dá para você recortar as figuras que acompanham a nossa revista do professor, plastifica as figuras e você vai dar vida a um cenário bem legal. Para os bebês, normalmente nós trazemos como sugestão contar a história mostrando a naninha, o boneco Isaías. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, olha só. Olha o que é que eu trouxe aqui como sugestão. Olha, lembra daquele círculo de feltro que eu disse desde a lição passada ou até de outras lições que você pode utilizar o mesmo material? Pois é, ele serve como uma base de um cenário. Isso é muito tranquilo. Você pode fazer de tecidos, de emborrachados ou até papel mesmo, não tem problema, tá bom? É o que você tiver aí, aproveite para utilizar como recursos didáticos da tua história, porque os nossos pequeninos, eles precisam de algo concreto, coisas que eles possam pegar, te ajudar. Olha que legal. E é assim que eles irão aprender
a história, o que que o assunto, a história que você está falando, o que quer dizer. Eles vão compreender bem melhor quando eles visualizarem tudo muito colorido. E olha essa sugestão que eu trago aqui. Você prepara um cenário. Você pode fazer, olha essas arvorezinhas que a gente já utiliza várias vezes, não é? Olha, eu fiz aqui, olha só, rolinhos de papel, tá vendo? Aqueles papel filme, aquilo que a gente usa na cozinha, né? Pois é. E aí você vai com retalhos de feltro, você faz a copa da árvore e você, né, o tronco da árvore, você envolve de emborrachado, tá bom? E faz o tronco da árvore. E a gente traz aqui rolinhos, olha que legal, gente. Isso aqui são rolinhos de papel, olha só, que eu encapei com emborrachado também. Não só isso, a gente traz como sugestão, sabe o quê? Você cola as figuras da história, olha só, nessas garrafinhas de boliche, que é super fácil de encontrar e vai formar aqui os personagens da nossa história. Combinado? Vamos lá então? Vamos lá! A história para os nossos bebês. Bom, aí eu sento num cantinho bem confortável com o meu bebê, ou se você que trabalha, não é, em creches, orfanato, ou no berçário da sua igreja também, você pode colocar os bebês num lugar bem tranquilo, seguro, claro. Senta com eles e aí você diz: olha, bebê, olha o que eu trouxe para você. Ah, este é o nosso amigo Isaías. Olá, Isaías. Sabe, um dia Isaías estava tão feliz, que ele fez, sabe o quê? Ele cantou uma música para Deus, isso mesmo. E ele disse assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, porque o Senhor é muito bom. Uau, Isaías, você estava inspirado, hein? Beijinho, dá um beijinho em Isaías também. Pronto, faça isso, viu? Você já contou a história para o seu bebê, porque para o bebê é tudo muito curtinho, não é? Mas muito lúdico, bem animado. A entonação da sua voz faz toda a diferença para prender a atenção do seu bebê e também da sua turminha de 2 a 3 anos. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, gente, reserva um cantinho da sala de aula aí da sua igreja ou em qualquer outro ambiente para você que está na escola, na sala de aula, para você que trabalha em creches. Enfim, reserva um espaço até em casa mesmo. E aí você coloca, né, as caixinhas. Você pode encapar a caixinha de fósforo, sabe, caixinhas de remédio. Enfim, use a sua criatividade. É isso que a gente diz aqui na revista. Professor, use a criatividade. Professor que se preze gosta muito de caixa. Então, encapa as caixinhas ou os rolinhos e faz aqui, simulando uma cidade, né? Isso aqui é a nossa cidade. A criançada vai curtir de montão, tudo muito colorido. E você diz: olha, que legal, olha o que temos aqui, é uma cidade. Ah, nessa cidade tem o quê? Vamos lá, estimule a percepção visual das suas crianças. Ah, nesta cidade tem árvores. Que mais? Nessa cidade tem muralhas. Olha, isso aqui eram os muros e tem umas casinhas altas. E sabe de uma coisa? A Bíblia conta uma história muito legal sobre isso aqui. É isso mesmo. Quem quer ouvir? Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Silêncio. Faça isso que a criançada curte de montão. Aí você diz: um dia, sabe? Um dia Isaías, olha aqui Isaías. Um dia Isaías escreveu uma música para Deus. Música? É, isso mesmo, uma música. E a música dizia assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei, louvarei o Teu nome, porque o Senhor é bom e defendeu o Teu povo. O Senhor destruiu as cidades das pessoas que nos fizeram mal.
Uau! Já pensou que música linda que dizia tudo isso? Isaías estava inspirado, hein? Ô, Isaías, você estava inspirado. Mas lembre-se, Isaías é o mensageiro de Deus, não é? E aí, Deus destruiu a cidade das pessoas que fizeram mal ao povo de Israel. Mas eu te pergunto, como é que as crianças irão entender o que é conceito de fazer mal, ou destruir, ou derrubar, como em algumas traduções da Bíblia diz? Aí eu trago a ideia para você, vamos lá. Olha só, você percebeu, com certeza sim, não é? Que eu coloquei, olha só, aproveitei essas garrafinhas de boliche, olha só. E aqui, dá licença, Isaías, vem para cá. E aí eu coloquei, olha só, com uma fita gomada, uns rolinhos, coloquei aqui nas garrafinhas, os soldados, não é? Das pessoas que fizeram mal ao povo de Deus. E agora eu vou convidar a minha criança, ou as minhas crianças podem fazer uma fila bonitinha e eu vou entregar as bolas do boliche para elas, estão vendo? E elas vão literalmente me ajudar a derrubar toda essa cidade e as muralhas. Pronto, elas irão entender o que é que Isaías, quando escreveu, ficou muito feliz. Deus, eu te louvarei porque o Senhor destruiu as cidades das pessoas que fizeram mal para o teu povo. Aê, Isaías, palminhas para você, você é muito legal. Pronto, ensinou a palavra de Deus, aí você pode agora entregar as bolinhas de boliche e convidar a meninada. Quem quer derrubar isso aqui tudo comigo? Eu tenho certeza que vocês terão muitos ajudantes. Vamos ver como é que faz? Olha lá, hein? Eu vou tentar aí. Olha só, você vai fazer também. 1, 2, 3 e... destruiu! Pronto! E aí cada um da meninada vai destruindo e derrubando tudo. Eles vão entender o conceito do que é ter vencido os inimigos. Tá bom assim? Legal, né? Agora sim, a gente pode juntos agradecer a Papai do Céu, porque Isaías ficou tão feliz que foi exatamente isso que ele fez. Ele agradeceu a Deus porque Deus guardou o seu povo de todo o mal, sabe? E ele cantou, escreveu uma música muito feliz, dizendo: ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Uau, que legal! E agora a gente ora e diz: querido Deus, eu sei que o Senhor também me guarda de todo o mal. Eu te amo! Uau! E a criançada joga beijão aí para Jesus. Tá bom assim? Legal, né? A criançada vai curtir demais a história de hoje. É só você usar a criatividade, tá bom? Vamos lá então? Agora é só cantar uma música bem gostosa, de 3 palavrinhas, lá 3 palavrinhas, volume 5, tem uma música linda que diz Deus grandão. Aí enquanto você vai cantando com muita alegria, com muita empolgação, você pode permitir que várias vezes a criançada jogue a bola de boliche e vá derrubando tudo, não tem problema. Eu tenho certeza que eles irão curtir de montão, tá bom, gente? Agora sim, já ensinou a palavra de Deus, aí vamos à atividade, não é? E na revista do aluno, você já sabe, a revista está muito colorida, ela está muito legal. Olha que lindo visual da capa da revista do aluno. Olha, tem a revista do professor, que você, papai e mamãe, não só os professores da igreja, mas quem quiser pode adquirir as revistas do professor e da sua criança, que a gente chama revista do aluno. Lá vem dizendo várias atividades para cada história. É só você separar como está aí na tela, não é? Papéis coloridos, tinta guache. Se você puder, confecciona um avental para cada um dos seus pequeninos, porque não tem perigo de sujarem a roupinha. E deixa os artistas se inspirarem, gente. É uma lindeza. Depois, sabe o que você pode fazer? Pendurar no varalzinho as revistas dos alunos ou a revista da sua criança, você que está em casa também.
Tá bom assim? Vamos lá, use a criatividade, não se canse de ensinar a palavra de Deus, porque assim como Isaías, eu e você também somos mensageiros de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério. Vamos lá, gente, ensinar a palavra do Senhor às nossas crianças, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! A paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais um tema do livro do profeta Isaías. E olha que maravilha a nossa revista. A revista desse primeiro trimestre traz como tema Isaías anuncia as boas novas. As boas novas de salvação. Isaías foi chamado por Deus para anunciar um montão de mensagens importantes para o povo. Mas olha só, Deus não chamou Isaías somente para anunciar coisas alegres, mas também coisas tristes. Por isso, a nossa lição de hoje traz como tema o grande dia. O grande dia de quê? É algo que deixa uma pergunta na nossa cabeça. Pois é, hoje nós vamos aprender que Deus fica muito triste quando nós pecamos. E por isso que a nossa aula traz um pinguinho de tristeza, mas com gostinho de vitória. E daí eu trouxe essa maquete, querido professor, para mostrar para você a imagem de Isaías subindo em um monte, exatamente como está na Bíblia. Isaías chama a atenção do povo acenando com as mãos e erguendo uma bandeira. A bandeira significa autoridade divina e o gesto de acenar com as mãos indica a seriedade da mensagem que ele traz. Preste atenção que Isaías está falando, mas as pessoas não querem ouvir. E, professor, essa maquete que eu trouxe é uma abordagem visual. A abordagem visual, ela tem a finalidade de fixar melhor a aprendizagem das crianças. É um formato que vai fazer com que a história que você contar fique armazenada no cérebro da criança. A criança vai ouvir, perceber, interpretar e armazenar essa história. Nossas crianças do jardim nunca mais esquecerão essa história que vai ser contada lá na sua classe no próximo domingo. Quando elas lerem o livro de Isaías, elas se lembrarão dessa aula. Olha que legal, não é mesmo? E para fazer essa maquete, eu utilizei papelão, cola quente e reverti com emborrachado, o famoso EVA. Mas é possível fazer com outro material que esteja ao seu alcance. Pode ser impresso ou até mesmo fazê-lo em forma de desenho numa cartolina. Uma outra sugestão seria usar um notebook. Vocês gostaram dessa ideia? Então vamos partir para a leitura da nossa revista. A partir de agora você pode acompanhar a leitura do tema da nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje é o grande dia. Encontrando o tesouro está em Isaías, capítulo 13 ao capítulo 23. Guardando no coração, está chegando o dia do Senhor. Isaías, capítulo 13, verso 9. Objetivo: mostrar que Deus fica bastante triste quando nós pecamos. Por isso é necessário reconhecermos os nossos erros. O Vamos Louvar, indicamos duas músicas, Toque Toque e Leia a Bíblia, de 3 palavrinhas. As orientações importantes nos dizem assim: novamente, o alto-falante será uma boa sugestão para o professor anunciar a profecia de Isaías contra o povo da Babilônia. Confeccione, com materiais de sua preferência, bandeirinhas vermelhas que poderão ser fixadas em blocos de massa de modelar ou outro material. Aproveite as bandeirinhas para fazer uma encenação de Isaías chamando o povo. Capriche nessa ideia e suas crianças irão entender melhor o contexto da história.
Agora vamos saber como ficou o nosso guardando no coração? E agora, querido professor, nós vamos trabalhar o visual do nosso versículo para facilitar a aprendizagem das crianças. Está chegando o dia do Senhor. Isaías, capítulo 13, versículo 9. Como que nós podemos trabalhar com esse recurso tão maravilhoso? Você pode movimentar as mãos, até porque foi o movimento que Isaías fez para chamar a atenção do povo. Ou você pode fazer esse movimento aqui, certo? Repetir várias vezes quanto forem necessários e depois inserir a participação das nossas crianças. Permitir que elas manuseiem esse recurso maravilhoso que foi confeccionado com EVA. Primeiramente eu fiz com papelão e depois reverti com EVA. Mas tem outra opção que seria fazer com papel A4 e colar no papelão. Você pode também fazer com papel cartolina. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Não importa que material você vai usar. O importante é você fazer com que a mensagem fique fixada na mente e no coração da criança. Isso vai instigar a aprendizagem das nossas crianças. Se você perceber o desinteresse das crianças, permita que elas façam o mesmo que você fez. Vai ficar muito interessante, vai provocá-las para que elas participem mais. Vocês gostaram? Então vamos saber como ficou a nossa história de hoje? Chegou aquele momento muito especial, que é o momento da nossa história. Estão preparados? Então vamos lá. Olá, crianças! Vocês estão lembrados que na aula passada eu falei para vocês que nem todas as mensagens que Isaías recebeu eram mensagens boas, eram mensagens, notícias boas? Deus também disse para Isaías entregar mensagens tristes para o povo. E Isaías recebeu de Deus uma mensagem bem ruim para entregar a várias cidades e reinos. Uma mensagem que deixaria as pessoas com medo. Ninguém quer sentir medo, não é mesmo? Mas só que essas pessoas estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, crianças. Elas não queriam obedecer a Deus. Eram pessoas violentas, matavam, roubavam, escravizavam pessoas e principalmente o povo de Deus, o povo de Israel. E a Bíblia conta que havia uma cidade chamada Babilônia. Vamos falar Babilônia? Isso, Babilônia era uma cidade poderosa. Tinha um reino muito forte, mas o seu povo não obedecia e não amava Deus. Daí é quando Isaías sobe no alto de um monte e fala bem alto. Como será que ele falou, hein? Isaías falou assim: está chegando o dia do Senhor. Qual o significado dessas palavras, hein, crianças? O que significa o dia do Senhor? Significam que chegou o dia de Deus corrigir duramente aquele povo. Vamos falar corrigir? Isso, corrigir. Olha só, quando nós desobedecemos aos nossos pais, eles nos corrigem, sim ou não? Sim, porque eles querem ver o nosso bem. Assim é o Senhor nosso Deus. Ele corrige as pessoas para reconhecerem que estão erradas. Quem aqui já ouviu a história da Torre de Babel? O povo da Babilônia construiu uma torre bem alta. Eles queriam chegar até ao céu. Porém, Deus não gostou dessa atitude, desse pensamento. Deus não queria que os homens ficassem num só lugar, mas queria que se espalhassem por toda a terra. Daí, Deus fez com que eles ficassem confusos. E por isso eles não conseguiram terminar aquela construção. Mesmo assim, eles continuaram sendo rebeldes. E os anos se passaram, eles continuavam teimando com Deus, sabia? E eles ficaram teimando com Deus por muito tempo. E a paciência de Deus já estava se esgotando. Depois dessa construção aqui, olha, eles continuaram desobedecendo. Então Deus mandou Isaías subir no monte.
levantar uma bandeira e assinar com as mãos. Foi por isso que ele falou: está chegando o dia do Senhor. Ele falou isso, crianças, para que eles soubessem que Deus destruiria aquela cidade. E se Deus destruísse aquela cidade, o povo de Deus nunca mais seria escravizado por eles. Seriam livres daquele povo terrível, dos babilônios. Glória a Deus que sempre dá vitória ao seu povo. Não é verdade, crianças? Vocês gostaram dessa história? Uma história que conta a trajetória do povo de Deus sofrendo nas mãos de alguém, sofrendo nas mãos de um povo rebelde. Agora vamos saber como ficou a aplicação da história? Crianças, será que Deus não teria tido misericórdia da cidade da Babilônia se aquele povo tivesse reconhecido seus erros? Com certeza que sim, porque o Senhor não tem prazer em castigar os seus filhos. Ele fica muito triste quando nós somos rebeldes e não obedecemos a sua palavra. Por isso, todas as vezes que nós fizermos alguma coisa que entristece a Jesus, vamos pedir perdão e nunca mais repetir os mesmos erros. Olha que legal, crianças, essa história que nós aprendemos hoje. Uma história que fala de como Deus se levantou em favor do seu povo e salvou o povo de Israel da mão dos babilônios. E é assim que sempre vai ser se nós formos obedientes ao Senhor. Se nós obedecermos às suas palavras e guardarmos as suas palavras no nosso coração, o Senhor Deus sempre vai agir em nosso favor. Você gostou da historinha de hoje? Então agora nós vamos partir para a nossa atividade extra. Antes de começar a nossa atividade extra, eu quero mostrar para vocês a revista do aluno. Você já adquiriu a revista do aluno? Ela está perfeita, está incrível. Ela veio com desenhos bem acessíveis à nossa criança e com desenhos que dizem respeito à história. A lição de número 3, por exemplo, está mostrando aqui Isaías falando com o povo. Então é preciso que as crianças da nossa classe elas tenham em mãos a sua revista. Ao final da história vai ter sempre uma atividade que não é para passar tempo, mas é uma atividade que vai explorar a história contada e que vai permitir que as nossas crianças aprendam com mais afinco, com mais precisão. Agora sim, nós vamos fazer a nossa atividade extra. E para a nossa atividade ficar melhor ainda, nós preparamos aqui uma atividade extra. A atividade extra de hoje é a bandeirinha da felicidade. Qual seria o objetivo dessa bandeirinha da felicidade? O objetivo dessa atividade é enfatizar que quando somos obedientes ao Senhor, viveremos uma vida feliz com Jesus e com as pessoas. Como que você poderá confeccionar esse material, esse recurso didático? Você vai precisar de canudos descartáveis e também de emborrachado. Eu fiz de emborrachado, mas você pode fazer com papel A4. Se você preferir, você pode levar já o formato da bandeira impresso com o versículo dentro. Vamos agora ler o que está escrito na nossa bandeirinha da felicidade? Está chegando o dia do Senhor. Isaías capítulo 13, versículo 9. Olha, você pode ler uma vez e oportunizar aquelas crianças que já sabem ler para que elas leiam, para que aquelas que estão sendo alfabetizadas também tentem ler, porque tem na nossa classe crianças que já sabem ler e aquelas que não sabem. Aquelas que não sabem, você pode permitir que elas passem o dedinho em cima, ou você pode passar, permitir que elas passem o dedinho em cima e ler novamente. A criança vai levar essa bandeirinha para casa e o papai e a mamãe vai reforçar o versículo em casa e nunca mais vai sair da memória e do coração delas. Vocês gostaram dessa atividade? Eu gostei também. Então eu espero vocês na próxima videoaula.
Olá, queridos professores! Estamos mais uma vez aqui com a nossa videoaula. E nesse trimestre estamos estudando o livro de Isaías. E a nossa revista de juniores tem como tema Isaías, visões e profecias sobre a salvação. E hoje vamos à nossa lição de número 3. E o título é A Visão sobre o Emanuel. O nosso texto bíblico se encontra em Isaías, o capítulo 7 até o capítulo 12. Guardando no coração, traz este versículo maravilhoso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, que está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. A nossa lição tem como objetivo ensinar que Deus se tornou humano para nos mostrar que está conosco, não apenas como um observador, mas como um participante de nossa vida. O Vamos Louvar traz Maravilhoso Conselheiro do grupo Jesus em Nosso Lar. E agora vamos às orientações importantes. Professor, vamos listar alguns dos profetas do Antigo Testamento que anunciaram que Deus estava enviando o Messias para salvar o seu povo das trevas. Estas profecias sobre Jesus aconteceram há centenas de anos e foram cumpridas quando os judeus estavam sob o domínio de Roma. Para ensinar, faça um painel com as figuras e os nomes de cada profeta, bem como as referências bíblicas indicadas. Uma sugestão é usar uma ilustração ou objeto que represente o que cada profeta disse sobre Jesus. Isaías, manjedoura, Miqueias, uma estrela, Jeremias, um ramo, Ezequiel, um cajado, Zacarias, uma coroa. Aponte os objetos na explicação. No Você Sabia, que é a introdução da nossa história, vamos ver o seguinte: vários profetas do Antigo Testamento profetizaram que o Messias seria enviado por Deus para salvar o seu povo do pecado. Aqui estão alguns exemplos. Isaías profetizou que um filho nasceria de uma virgem e se chamaria Emanuel. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Jeremias profetizou que o Messias seria um ramo justo de Davi. Ezequiel profetizou que o Messias seria um pastor que cuidaria do povo de Deus. E Zacarias profetizou que o Messias seria um rei justo e humilde. Essas profecias foram cumpridas no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus, conforme registrado em Mateus, capítulo 1 e 2, e Lucas, capítulo 1 e 2. Sua chegada era muito aguardada por todos. E aí nós temos a figura 3.1. Essa figura, ela é composta com 5 personagens. E os personagens são Isaías, Miqueias, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. E aqui, como está sugerido na nossa revista, os profetas e os símbolos daquilo que eles profetizaram sobre Jesus. Muito bem, conforme sugerido, aqui está o nosso painel. Esse painel você pode fazer como eu fiz aqui, no flanelógrafo. Mas também você pode colocar, as figuras, as setas e os símbolos num papel cartão, numa cartolina ou até mesmo no EVA. Qualquer material que você tiver disponível. Eu preferi fazer no flanelógrafo. Então eu usei, a figura de cada profeta, que foi recortado depois de impresso. Aqui também os símbolos da mesma forma, que você pode, como você pode conseguir, esses símbolos? Você pode tirar da internet, que sempre tem uma manjedourinha, com o bebê, sempre tem uma estrela, você consegue, aqui o broto, o rebento, e aqui nós temos o cajado e a coroa, mas também
Se você tiver objetos, você pode usar. Aqui nós temos um bebezinho, olha só que bonitinho, né? Você pode também estar falando aquilo que os profetas falaram e você pode estar usando, olha só, coisa bonitinha, né? Os objetos. Então, aqui o bebê, né? Você pode usar uma estrela também, que é normal. Você pode ter, ou você pode adquirir, ou você pode fazer também, né, com papel laminado ou uma cartolina laminada, tá bom? O que mais que temos aqui? Olha, nós temos aqui o broto, né? Olha só, um brotinho que você pode pegar numa plantinha, né, que você tem na sua casa, ou mesmo de plástico. E aqui um cajado, olha só. Você pode ter um cajado, ou você pode fazer também de emborrachado ou qualquer material que você tiver disponível. E por último, olha só, uma coroa. E aqui nós temos uma coroa que foi comprada, mas você também pode fazer esta coroa. Então são objetos que nós já temos, né? Mas se você não tiver, você pode confeccionar ou mesmo fazer aqui em formato de figuras, né? Pega na internet, imprime, recorte e faz esse painel. Aqui nós temos também as setas, que são usadas para quê? Para indicar, né? Que Isaías falou que Jesus nasceria de uma virgem. Então, cada profeta está ligado a uma figura por uma seta. Como fazer esta seta? Você pode fazer no computador, imprimir e recortar. Mas se você não tem um computador, você pode fazer num papelzinho, né? Um papel que, com certeza, o professor, ele precisa ter papéis coloridos, né? Eu sempre tenho aqui, ó, esse papel, esse bloco que ele tem vários papéis coloridos. Então, sempre eu carrego comigo esse bloco. E você pode fazer a seta, né? Você pode fazer, como eu fiz essa daqui, de olho mesmo, sem molde, ou você pode pegar, né, uma caneta e fazer um molde e fazer, tá bom? Você pode recortar. Você pode fazer mais ou menos, recorta, né? E eu faço o tamanho que você for proporcional aqui, aquelas figuras que você vai colocar no seu quadro, no seu flanelógrafo, né? No seu painel, tá bom? Você pode fazer. Ou você pode fazer como eu fiz, que eu fiz direto, né? Do papel, sem fazer o desenho também. Eu sei que tem professores que são muito habilidosos e conseguem, tá bom? Ou você pode fazer impresso, né? Que dá muito mais certo, sai bem certinho, não fica torto, tá bom? Esse aqui eu fiz no computador, imprimi na gráfica e recortei, né? Atrás eu coloquei aqui esta fita gomada para indicar aquilo que cada profeta falou sobre Jesus. E agora vamos confeccionar o visual do nosso versículo. É em formato de um estábulo, uma estrebaria. É muito lindo. Temos aí o telhado, né? E temos aqui a parte de trás, onde está a maioria do versículo, né? A maior parte do versículo. E aí nós decoramos com José e Maria, com o bebezinho também. Embaixo nós temos ali, ó, as palhas. Então, o nosso versículo, ele começa nessa primeira parte aí, nessa viga, né? Que sustenta o telhado, olha só. E diz assim o nosso versículo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está registrado no livro de Isaías, capítulo 9 e versículo 6. Muito bem, agora vamos ver como ficou. Olha só que lindo, né? Lembrando que a tradução utilizada neste visual é a Nova Almeida atualizada, né? Então, quando nós falamos maravilhoso conselheiro,
Nesta versão vem junto, não vem com vírgula, não vem maravilhoso, vírgula, conselheiro, mas vem maravilhoso conselheiro, tá bom? Para não esquecer. Então, isso é uma maneira de você estar explicando também para o seu aluno, né? Que existem muitas versões e qual a versão utilizada para ensinar esse versículo também é importante você ensinar para o seu aluno, tá bom? Então, aqui você tem palavras, talvez, que os seus alunos não conheçam e que você vai precisar explicar. Mas não se esqueça que primeiro, antes de ensinar no visual, você vai ensinar na Bíblia. Você vai ler com todos os seus alunos na Bíblia e em seguida, sim, no visual, explicando as palavras difíceis e também explicando o significado deste versículo. Tá bom? Então eu espero que você possa fazer um versículo lindo, maravilhoso, que lembre um estábulo aonde Jesus nasceu. Muito bem, agora chegou o momento da nossa história e vamos aos tópicos da lição de número 3. Primeiro tópico, luz na escuridão. Segundo, Deus se tornou gente. Terceiro, o Deus Emanuel. E por último, a aplicação. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição de número 3, que traz os seguintes pontos. Primeiro ponto, Isaías teve uma visão que a terra estava aflita, mas Deus enviaria uma luz. Segundo ponto, a escuridão representa o pecado e a luz representa a salvação. Terceiro ponto, na visão, uma criança haveria de nascer, trazendo Deus para estar conosco, nos ajudando a receber a salvação e o perdão dos pecados. Quarto ponto, o povo de Israel estava na escuridão do pecado, desobediência e idolatria, mas Deus ofereceu-lhes uma saída. Muito bem, olha só como o nosso estúdio está bem decorado, assim também tem que ser a sua sala de aula. Você pode fazer cartazes, né, sobre o nascimento de Jesus, colar nas paredes ou fazer, botar no flanelógrafo, ou fazer quadro, fazer um painel, lembrando sobre o nascimento de Jesus. Aqui nós temos uma estrebaria. Como é feita essa estrebaria? Ela é feita com caixa de papelão e colocado aqui, recoberto com feltro, né? Então você pode usar cola para colar o feltro, tirando as medidas, e aí você faz uma estrebaria como essa. E os bonecos, né? Os bonecos que representam Maria e boneco que representa José. Mas nós também temos um anjo, temos aqui um pastor e algumas ovelhinhas. As ovelhinhas não são do mesmo, vamos dizer, do mesmo jogo, mas são ovelhinhas, né, que eu comprei já há algum tempo e aí eu uso para compor, né, para ficar mais bonitinho, o meu cenário do nascimento de Jesus. Então, como eu vou falar sobre Emanuel, eu preciso ter algo que lembre o nascimento de Jesus, quando Jesus chegou aqui na nossa terra, né? Que ele veio de uma maneira extraordinária. Então, nós precisamos ter figuras ou um cenário com bonecos, né? Para representar, né, o dia maravilhoso em que Jesus nasceu. Então, Isaías teve esta maravilhosa visão. A terra estava aflita e a terra estava em trevas. Por isso, nós trouxemos essa ideia, né? Está na nossa revista, de você ter um papel preto ou emborrachado preto ou qualquer coisa que represente trevas ou escuridão. Um experimento para fazermos com nossos alunos e nós vamos trazer à luz uma lanterninha e você vai colocar, né, para mostrar como a luz, quando ela vem sobre a escuridão, ela vai dissipando as trevas, né? Claro, você pode usar uma lanterna maior que tenha, né, uma luz mais forte e você vai mostrar para o seu aluno que assim como esta página, assim estava o povo de Israel e assim estava a terra. A terra estava em trevas por causa do pecado. Então, o pecado, né, representado por trevas, você já sabe, é aquilo que não agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus é pecado, né? E a luz, ela representa a
a salvação, né? A salvação que Jesus trouxe. Então, quando Jesus chegou a esse mundo, ele trouxe luz, né, para o pecado. O pecado precisa ser destruído, precisa ser jogado fora. E como é feito isso? Através de Jesus. Então, nós queremos que o nosso coração fique feliz e alegre com a luz de Jesus dentro dele e não cheio de pecado. Então, Jesus veio para tirar todas as trevas do nosso coração, tá bom? Então, nessa visão de Isaías, o que foi que Isaías viu? Que uma criança haveria de nascer, né? Então, se o seu aluno não conhecer a história de Jesus, então você dá uma pincelada rápida, né? Fala sobre como aconteceu o nascimento de Jesus, tá bom? Segundo tópico, Deus se tornou gente. Primeiro ponto, Deus revela ao profeta que as pessoas se sentiriam felizes quando recebessem as riquezas espirituais no tempo da luz. Segundo ponto, essa luz é Jesus, o único Filho de Deus que veio à Terra concebido de forma extraordinária. Terceiro ponto, Deus se tornou uma pessoa e morou entre nós. Quarto ponto, ele viveu uma vida como um ser humano comum. Foi humilde e obediente a Deus até a sua morte na cruz. Esse nosso tópico 2, ele fala sobre algo maravilhoso, que é Deus que se tornou gente. Jesus se tornou um ser humano e veio até nós. Como é difícil entendermos a bondade de Deus, que envia seu único filho para nascer de uma maneira extraordinária e nascer num lugar, né, tão difícil que é a estrebaria. Nasceu ali e ficou numa manjedoura. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele veio porque ele quis, né? Ele veio porque ele nos ama e ele renunciou à sua glória, renunciou ao seu trono no céu, se tornou servo, vivendo e sentindo como nós. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte na cruz. Então Jesus é Deus que se tornou humano, ser humano, se tornou gente. Então as crianças precisam entender que Jesus, ele precisou vir ao mundo como um ser humano, como um bebezinho, para que ele pudesse sentir o que nós sentimos, viver como nós vivemos. Ele deixou a sua glória e ele veio aqui, nessa terra, para servir as pessoas, servir morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. E agora o nosso último tópico, que fala sobre o Deus Emanuel, né? Jesus, Deus conosco. Primeiro ponto, a profecia fala que Deus lhes daria um sinal. A virgem teria um bebê que se chamaria Emanuel, Deus conosco. Segundo, descreve o poder de Jesus através de seus nomes, como Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Terceiro ponto, Isaías queria mostrar que não servimos a um Deus qualquer, mas aquele que pode fazer milagres e maravilhas. Muito bem, e você pode usar o flanelógrafo para dispor as figuras da nossa lição de número 3. E aqui nós temos a figura 3.4, que fala sobre a virgem, né? A moça que gerou o Senhor na sua barriga. Então, ela foi escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, nós temos a figura de uma moça grávida, tá bom? Que nós vamos utilizar aqui no nosso tópico 3, que fala do Emanuel. Também, como sugerido, né, na nossa revista, você pode fazer também um gráfico em que você pode usar, né, um círculo com a palavra Jesus e seta, trazendo aí as qualidades de Jesus, como Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, né? Com isso, né, com todos esses nomes, Isaías queria mostrar que Jesus é poderoso e que nós não servimos um Deus qualquer, nós servimos um Deus maravilhoso, poderoso, que pode fazer muito mais do que imaginamos. Jesus veio e ele morreu por nós e assim resolveu o problema do pecado. Então, agora nós temos vida eterna. É momento de celebrarmos, porque nós recebemos a salvação. E agora vamos à nossa aplicação.
Crianças, Deus se tornou humano para nos mostrar que está conosco, não apenas nos observando, mas sendo participante de nossa vida. Jesus veio para salvar o mundo que vivia em trevas, demonstrando seu amor e compromisso com a humanidade. Muitos profetas previam a vinda de Jesus para nos ajudar a receber a salvação e o perdão dos pecados. Você deseja entregar o seu coração a Jesus e ser salvo? Muito bem, depois que você fez essa aplicação, você precisa fazer essa verificação, que você vai fazer essa pergunta. Você deseja entregar o seu coração para Jesus? E você pode usar um coração para falar com a criança. Você deseja entregar o seu coração a Jesus e ser salvo? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para a nossa criança, para o nosso aluno. E nós também precisamos ouvir a resposta, aquilo que ele vai responder, tá bom? E em seguida você faz a oração de entrega, não se esqueça, né? Precisa fazer a oração e a criança deve sentir se realmente ela quer entregar o seu coração. Não devemos obrigar, mas ela precisa fazer isso de livre e espontânea vontade. Muito bem, aí você já verificou os recursos didáticos da nossa história e agora nós vamos para as providências, né? Sugestões para 7, 8, 9 a 11. O que você vai precisar, né? Quando você for falar sobre a luz na escuridão, os materiais, como nós já falamos, o papel preto, né? A lâmpada ou lanterna que você vai acender, né? Como nós mostramos aqui. E você vai explicar, né? Que a luz ilumina a escuridão, demonstrando como Deus pode iluminar nossas vidas, né? Sugestão, e muito importante, apague a luz da sala, né? Para poder as crianças ver que a luz, ela brilha na escuridão. Quando for falar Deus se tornou gente, você vai precisar de cartazes, né? De papel emborrachado, material que você tiver, com aquelas mensagens, palavras, né? Jesus renunciou sua glória, seu trono, ele se tornou um servo, ele viveu entre nós e sentiu o que nós sentimos, né? Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte. Então você pode fazer esses cartazes também, tá bom? Coloque esses cartazes na sequência, né? E você pode colocar no material que você tiver, no flanelógrafo, no cartaz, tá bom? E aí você precisa colocar em cores diferentes para destacar cada frase. Explique, né, no final, que Jesus demonstrou seu amor e humildade ao renunciar à sua glória celestial. E quando você for falar de Deus Emanuel, os materiais que você vai precisar são os cartazes, né, com os nomes de Jesus, como a gente já demonstrou, né, tá bom? Então você vai fazer em formato circular o nome de Jesus e escrever as frases: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? E o que você vai explicar? Que os nomes de Jesus revelam sua natureza e seu caráter. E não se esqueça que você vai precisar que o seu aluno escreva ali onde está o desenho, o versículo do dia da nossa lição de número 13. É muito importante que depois que o aluno aprendeu o versículo, ele possa também escrever na sua revista do aluno. E fazer todas as demais atividades, porque é muito importante que os alunos façam também, né, os seus exercícios, tá bom? Para que ele possa aprender muito mais. Eu espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje e até a nossa próxima aula, se Deus permitir.